Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo focado em Stranger Things. Então se você é muito fã dessa série, se você aí tá muito ansioso, muito ansiosa pra quinta temporada de Stranger Things, que infelizmente vai ser a última, eu já vou pedir aqui pra você se inscrever no canal, tá bom? Caso você não seja inscrito, já manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, já manda esse vídeo pra todo mundo que tá teorizando junto com você sobre as coisas que podem acontecer nessa temporada final, e também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Porque afinal de contas a gente vai falar de um assunto aqui que envolve a quinta temporada de Stranger Things, que eu diria que vai ser bem relevante na história, porque vamos falar das visões que a personagem Nancy Wheeler teve durante a quarta temporada, aquelas visões que o Vecna, que é o principal vilão ali, né, a principal força antagônica da temporada, resolveu mostrar pra Nancy algumas coisas ali, né, resolveu mostrar algumas visões, e isso eu acredito que vai ser bem relevante. Tem muita gente que tá fazendo teoria com base nessas visões, e hoje a gente vai falar desse assunto. I won't miss. Mas antes de começar aqui, eu queria pedir pra vocês, caso vocês ainda não conheçam os membros do Plantão Geek, cara, dá pra você ser membro aqui do Plantão Geek e ter acesso a vários benefícios exclusivos. É só você clicar aí embaixo no botão Seja Membro, que você consegue ver certinho os montantes, assim, de benefício que tem pra vocês. E também, como a gente tá falando aqui de Stranger Things, eu acho que vale a pena você conferir a loja do Plantão Geek, cheia de estampas da série. Tem camiseta, tem moletom, tem regata, tem uma estampa mais bonita que a outra. Eu preciso confessar aqui que a estampa que eu mais gosto é a da Max, né, que ela tá voando assim, tem a letra de Running Up the Hill, é uma estampa muito bonita, fica muito bonita em várias peças diferentes. Então se eu fosse você, eu dava uma olhadinha na loja que tá aí embaixo na descrição, tá bom? I dump your ass. Antes de mais nada, a gente tem que se lembrar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu na quarta temporada. Mas assim, sendo bem objetivo, né, só pra gente falar o que interessa aqui pro vídeo. Como eu disse no começo, o Vecna acabou ali por um breve momento capturando a Nancy e ele mostrou uma série de visões pra ela, que depois ela conta tudo ali para o grupo. He showed me things that haven't happened yet. Primeiramente, a gente vai fazer uma lista bem objetiva de coisas que o Vecna mostrou pra Nancy, coisas que ela mesma explicou e ela mesma falou que ele mostrou pra ela. Então a gente vai enumerar certinho aqui, ó, em algum desses lados, o editor vai colocar aí pra vocês, todas as coisas que a Nancy mencionou ali que o Vecna mostrou pra ela. Sígulos bons? Ela começou dizendo uma nuvem negra se espalhando em Hawkins, centro em chamas, que seria centro da cidade em chamas, soldados mortos, criatura gigante, no caso ela descreve ali uma criatura com a boca aberta, né? Inclusive a gente já fez vídeo sobre isso, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês verem, que eu acredito que essa criatura seja a Tessa Hydra, então você pode saber mais informações clicando no vídeo aqui, porque o foco desse vídeo não vai ser esse. Ela continua enumerando, falando exército de monstros, ou seja, que Hawkins seria invadida por um exército de monstros. Ela cita a família Wheeler morta, mas assim, eu acredito que a gente pode presumir que ela quis dizer que todo mundo ia morrer, né, basicamente, porque não tem como os monstros invadir a cidade toda e só a família Wheeler morre. Não, todo mundo morreria na visão da Nancy. E por último, e não menos importante, portais espalhados. É isso as coisas que ela menciona que ela viu. E por que a gente tá falando disso? Porque tem muita gente que tá muito preocupado em relação às visões da Nancy, achando que tudo que ela citou vai acontecer, que vão matar a protagonista, que vão matar não sei quem, que, meu Deus, o mundo vai acabar, todo mundo vai perder a batalha, sabe? Umas coisas assim com base nessas visões aí da Nancy. Só que nesse vídeo eu vou fornecer aqui pra vocês uma perspectiva diferente da coisa. Vamos lá. Você deve ter reparado que todos esses eventos que estão aqui do lado, 3 deles aconteceram de fato. E aí é claro, né, que é natural a gente pensar que, meu Deus, 3 deles aconteceram, então o resto vai acontecer também. Só que é nesse momento que eu vou trazer uma visão diferente pra vocês. Eu preciso falar sobre uma coisa pra vocês chamada recurso de tempo, que é muito importante aqui pra história de Stranger Things, e eu acho que ela vai ser essencial pra quinta temporada. Pra mim, uma coisa que tá muito óbvia, na minha perspectiva, é claro, na minha análise, algo que é muito perceptível, é que desde a introdução dessa cena da Nancy, dela explicando as visões, dela falando disso, pra mim fica muito claro que essas visões são modificáveis, elas não são fatos, elas dá pra você modificar, dá pra você mudar. Ou seja, não é porque o Vecna mostrou aquilo pra Nancy
parece que vai acontecer necessariamente tudo. Isso porque Stranger Things não trabalha com a ideia de destino. Ninguém é destinado a fazer alguma coisa e você não tem como alterar o seu destino. Eles não trabalham com essa ideia. Muito pelo contrário, a gente entra constantemente em contato com personagens que são extremamente inteligentes e que armam planos para as coisas acontecerem como deveria, sabe? Então é toda uma questão assim que o personagem arquiteta uma situação, tenta assim premeditar o que o outro vai fazer para poder as coisas de fato acontecer como ele pensou. Não tem destino no meio. E por que eu tô dando tanta ênfase nisso? A gente vai falar um pouco melhor disso mais pra frente, mas quando a gente sabe a diferença entre destino e possibilidade, as coisas ficam um pouco mais claras. E isso é tão óbvio pra mim que a própria Nancy fala ali durante assim os relatos das visões dela, né? Um pouquinho depois, assim que ela termina de falar das visões, ela mesmo já implica que as visões podem ser modificadas de forma indireta. Ela mesma dá essa sugestão. Ela mesmo diz que isso não vai acontecer se o Vecna morrer. Então ela vai e agita a galera ali pra todo mundo ir pro mundo invertido e arriscar, né, a própria vida, esse tipo de coisa pra tentar prevenir as visões de acontecer. Vecna can't hurt them. Not if he's dead. We have to go back in there. Antes que alguém venha mencionar aquele pedaço, aquela cena específica do Vecna falando pra Nancy contar tudo aquilo pra Eleven, né? Ou seja, você pode pensar que talvez o Vecna esteja armando um plano, que ele estava contando com tudo isso. Eu preciso dizer pra vocês que, obviamente, a Nancy não fez isso, né? Ela não contou pra Eleven, eu acho que ela vai contar, eu acho que a Nancy vai compartilhar isso com todos os outros personagens que não estavam em Hawkins no momento que isso aconteceu. Mas pra mim, o ponto do Vecna é que ele queria destruir a confiança da Eleven. Ele queria fazer com que a Eleven pensasse que ela não é capaz. Tanto que é por isso que ele chega a falar algumas coisas pra ela que, vamos combinar aqui, é verdade, só que ela não deve interpretar da forma que ela interpretou ali. Quando, por exemplo, a Eleven tá presa e o Vecna começa a dizer que ele só está daquele jeito por culpa dela e não por culpa do Brenner. Inclusive, esse diálogo é incrível, né? Porque a Eleven vai e fala assim pra ele que o Brenner estava morto, então ele não tinha que se preocupar, que as coisas poderiam ser melhores. E o Vecna vai e corrige ela e fala, ó, o Brenner era um cara comum. Quem me jogou aqui foi você. A culpada disso aqui foi você. E é verdade, realmente, quem expulsou o Vecna pra aquela dimensão foi a Eleven. Só que ela não tem que pegar essa culpa pra ela, né? Mas desde já, você já vai plantando algumas outras inseguranças na Eleven pra que ela não tenha ciência da capacidade dela, porque ela pode sim ajudar a derrotar o Vecna. Ela não vai derrotar sozinha, ela precisa dos outros, os outros precisam dela, toda aquela história. Mas ela precisa ter confiança nisso, porque ela é uma peça muito importante aí pra batalha. É por isso que o Vecna fez movimentações de tentar tirar o poder dela, né, a partir do momento que ela é ferida ali na terceira temporada pelo Mind Flayer. Indiretamente pelo Mind Flayer, né, porque foi uma criatura, enfim, vocês sabem da história. Então tentou tirar os poderes dela, tentou convencer ela de outra coisa, e agora a Eleven tá numa posição que ela acredita que ela falhou porque a Max sofreu uma consequência, porque ela não foi forte o suficiente, ela tá começando a achar que o Brenner estava certo, porque o Brenner falou que ela não estava forte o suficiente. Então vocês entendem que o Vecna, ele quer uma heroína sem confiança, porque assim fica mais fácil pra ele. Então isso é parte do plano do Vecna. Ele não quer que a Eleven entre na jogada de cabeça. É isso que ele quer. Mas agora, voltando um pouco para mencionar a questão das visões, se a gente adentrar um pouquinho na cultura pop pra gente entender o que significa você inserir visões aí numa produção, a gente compreende que visões são nada mais, nada menos que um recurso de tempo. Aí você pode estar perguntando, o que é um recurso de tempo que você tá falando aí toda hora, né? Eu não sei o que é isso. Você já reparou que alguns filmes, algumas séries que você assiste e tudo mais, algumas vezes montam algumas cenas que o personagem, ele tem um tempo para poder fazer alguma coisa? E aí você, telespectador, que sabe que ele tem um tempo específico para conseguir fazer alguma coisa, que é muito importante para a história. Quando você fica sabendo disso, você fica mais ansioso, você fica com mais agonia, com mais friozinho na barriga, você fica com mais aflição de ver a cena, porque você sabe que tem um tempo e o personagem está sendo pressionado. E você que tá assistindo tá sendo pressionado também. Você sente essa pressão de que o tempo está acabando. Tem um período específico ali que o personagem
personagem precisa completar uma coisa, ele não tem todo o tempo do mundo. Pensa naquela cena, por exemplo, que uma bomba está prestes a explodir e a pessoa tem que desarmar a bomba a tempo. Ou então uma cena mais simples que tem com mais frequência aí, a pessoa está debaixo d'água e ela tem que nadar até a superfície, ela tá muito fundo. Você sabe que a pessoa tem um ar limitado, oxigênio limitado, então ela está correndo contra o tempo, para ela ter oxigênio a tempo de subir. Ou então aquela cena que o personagem ele pode ficar preso em um lugar se ele não conseguir sair a tempo, ele pode ser capturado por isso, coisas assim. Todas essas cenas, todos esses tipos de situação brincam com o recurso de tempo, que seria basicamente um recurso em que o tempo é a maior fonte de agonia, de suspense, de pressão que você pode ter numa cena ou numa narrativa. É um recurso que ele serve para mostrar pro público que o personagem ele não tem todo o tempo do mundo. Se ele não cumprir alguns requisitos e resolver isso a tempo, ele vai fracassar, ele vai morrer, ele vai ser capturado, alguém vai se machucar, qualquer coisa assim. Quando a gente usa um recurso de visão num filme, né, numa série, etc., quando a gente coloca alguém tendo uma visão pra alguma coisa, a gente tá falando, acima de tudo, que se os personagens não se mexerem, se os personagens não lutarem, aquilo que a visão mostrou vai acontecer. Então é como se fosse um incentivo ambulante pros personagens lutarem, pra ninguém desistir. É uma forma de você não poder falar, ah, então beleza, vamos todo mundo se reunir, vamos embora da cidade. Não, não tem como, porque você já sabe o que vai acontecer se você não lutar. Você pressiona tanto os personagens quanto o telespectador, que vai ficar com medo o tempo todo daquilo acontecer. E é por isso que visões também entram dentro do recurso de tempo. E foi exatamente isso que Stranger Things fez na 4ª temporada e vai utilizar isso como base de narrativa para a 5ª temporada, ao meu ver. É essencial a gente lembrar que as visões não são fatos. É apenas um recurso pra dar suspense, pra você ficar com um friozinho na barriga. É pra gente ficar com medo, porque a gente sabe o que vai acontecer se eles falharem agora. Isso porque, de vez em quando, o roteirista ele tem que lembrar o telespectador, né, você que tá assistindo, de que a ameaça é real e ela pode acontecer. E aí, como é que esse roteirista vai lembrar você que tá assistindo que a ameaça é real, que a visão pode acontecer? É muito simples, ele pega partes da visão e faz ela acontecer. Isso serve ali de convencimento, né? Uma forma de convencer tanto o personagem quanto o telespectador que aquilo ali não é besteira. Isso aqui pode acontecer. Tenham medo disso. É como se fosse isso, sabe? E é por isso que Stranger Things escolheu 3 coisinhas pra acontecer ali, pra que a gente fique com medo do restante acontecer. Não significa que é um fato que vai acontecer, mas é pra gente levar a sério essa ameaça. É pros personagens levarem a sério essa ameaça. Inclusive, eu aposto tudo que vocês quiserem aqui que vai haver momentos na 5ª temporada que outras partes dessa visão vão acontecer e isso só vai servir para os personagens ficarem desmotivados, para eles acharem que eles não vão dar conta do recado, porque olha só, a gente falhou em tal missão aqui e outra parte da visão aconteceu, e se isso tudo foi inevitável? E se a gente estiver lutando por nada? E aí esse vai ser um momento em que alguém ali vai ter que fazer algum discurso motivacional. Alguém vai ter que motivar, alguém vai ter que falar, olha, o Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Temos coisas por que lutar, a gente tem que lutar pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pelos nossos amores. Vai surgir esse momento, certeza, certeza. É uma coisa muito clichê, mas que é muito participante de jornadas de herói e histórias de aventura, assim, que envolve superação, esse tipo de coisa. Você sempre tem uma decadência antes de um sucesso, sabe? Antes de alguma coisa dar certo. E aí essa decadência pode ser marcada por alguma falha dos personagens que vai fazer uma outra parte da visão se concretizar. Eu apostaria, por exemplo, nos soldados mortos, na criatura gigante, que com certeza a gente vai ver, no exército de monstros, que com certeza vai aparecer, mas assim, matar todo mundo, família Wheeler morta, sinto muito. Isso aí é, gente, nada me tira da cabeça. Eu posso estar errada, é claro, mas eu tô falando há anos da minha vida que nenhum protagonista morre. Os caras decidiram matar um protagonista na 4ª temporada e eles literalmente reviveram o protagonista, que é a Max. Você foi morto? Infelizmente fui, mas sobrevivi.
Você pode falar o que você quiser, mano. Isso aí foi uma cena que não fez sentido. A Max reviveu mais rápido que Jesus. Jesus pelo menos levou 3 dias. A Max reviveu ali na hora. Então, assim, não entra na minha cabeça que os caras revivem uma protagonista ali, nem explica como. Ninguém entendeu direito como. O pessoal só fica no achismo e tal, mas ninguém entendeu de fato. Ninguém sabe como. Não foi mostrado isso. E aí acha que, sei lá, de repente Stranger Things vai virar um Game of Thrones que vai matar todo mundo. Os caras não têm esse culhão, gente. Sinto muito, sabe? É uma coisa que não faz parte da história deles, ao meu ver, na minha análise. E só pra vocês terem uma ideia, assim, dentro do próprio universo de Stranger Things, já teve essa abordagem de visões que conseguiram ser modificadas. O primeiro exemplo que eu pensei foi na HQ 6, que conta a história do experimento número 6 ali, né? E a gente vê que ela sofre de inúmeras visões e ela tenta a todo custo mudar essas visões. Alguma delas aconteceu, outras ela conseguiu mudar de fato. Tipo, a gente vê que ela mudou o que ia acontecer. Porque, como eu falei, quando a gente fala de visão, a gente fala de possibilidade. A gente nunca usa visão como um destino, como uma coisa fatual. É muito raro as produções que usam isso. Tanto que esse nem é o significado da palavra visão. Visão remete à possibilidade de futuro. É por isso que a gente, às vezes, usa, né, algumas palavras como essa é a visão que eu tenho do futuro. Essa é a visão que eu quero pra minha vida. A gente usa umas expressões assim porque não são fatos, são possibilidades, entendeu? Se a gente falar de destino, aí é outra parada. Aí a gente vai estar falando, por exemplo, de narrativa de herói trágico, que inclusive eu já expliquei num Cinemei aqui. Mas Stranger Things não usa heróis trágicos, não é o caso. A gente tá falando aqui de personagens que estão lutando por um futuro melhor e tem diversas coisas que podem acontecer nessa batalha. Possibilidades. Se tem possibilidade, então é uma visão. Eu lembro até daquela produção, né, que era, nossa, era muito infância isso, As Visões da Raven. As Visões da Raven, qualquer pessoa que assistiu já sabe, né, gente? A Raven tinha visões, ou seja, possibilidades de futuro, e o episódio girava em torno dela mudar aquela visão. Simples assim. Às vezes a visão acontecia, às vezes a Raven conseguia mudar. Então esse é o conceito mais popular de visão mesmo. Só que assim, se isso ainda não te convenceu, se você falar, eu não confio nas HQ de ST, pra mim não é canônico, beleza. Pra mim, As Visões da Raven é infantil, não tem nada a ver com Stranger Things. Não me convenceu. Então, beleza, eu tenho uma sacada final pra você. É sabido que no plot da 5ª temporada de Stranger Things, assim como o final da série, vamos ter algumas pinceladas de Senhor dos Anéis. Isso não é nenhuma novidade, toda temporada utiliza alguma coisa de Senhor dos Anéis, e você percebe isso até mesmo no cotidiano dos personagens. Os personagens são fãs de Senhor dos Anéis. Porque a gente vê termos na série como Mirkwood, Radagast, Condado, Mordor, que são todas palavras, assim, do universo criado de Senhor dos Anéis, né? Ali, é da Terra-média. Considerando essa referência, vocês sabiam, né, pra quem nunca viu Senhor dos Anéis na vida, que no primeiro filme, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, o protagonista Frodo Bolseiro é abordado pela elfa Galadriel, que decide mostrar uma série de visões pra ele com a utilização ali de uma coisa que ela chama de espelho. Nessas visões, ele vê a própria casa pegando fogo, ele vê os amigos olhando torto pra ele, depois ele vê esses amigos escravizados, ele vê esses amigos sendo mortos, a casa dele sendo destruída, e toda a Terra-média, né, que ali é o país, vamos falar dessa forma pra ficar mais fácil de explicar, dele, sendo completamente destruído pelas forças do mal do Sauron. Agora me pergunta, isso chegou a acontecer em Senhor dos Anéis? Não, nenhuma parte dessa visão aconteceu, mas serviu pro herói já ficar ligado pra o que iria acontecer se ele fracassasse. E nós aprendemos o que aconteceria com a Terra-média se o Frodo morresse, se ele desistisse de lutar, se ele sucumbisse pras trevas, esse tipo de coisa, porque a gente já viu o que ia acontecer. Ele viu e nós vimos. É por isso, inclusive, que o personagem que acompanha ele, o Sam, que é interpretado pelo Sean Astin, né, o incrível Bob de Stranger Things, ele está em Senhor dos Anéis. Durante a jornada, o Sam faz um discurso motivacional pro Frodo em determinado momento ali, porque ele pensa em desistir, ele acha que ele não consegue e tal, porque ele tá ali sendo cercado por destruição, ele tá vendo o que tá acontecendo, e ele começa a falar, meu Deus, então a minha visão é muito possível, né, e tal, e aí fica o Sam numa cena de pouco mais de 4 minutos fazendo um discurso motivacional incrível, que eu amaria colocar inteiro no YouTube, mas eu não posso colocar, porque senão a gente toma copyright.
gente. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar deixar um card aqui pra vocês verem esse discurso inteiro. Vejam depois esse discurso inteiro, só pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Inclusive, Stranger Things já fez isso um pouco quando mostra a Max correndo do Vecna no episódio 4. Porque ela começa a pensar nos amigos, ela começa a pensar em tudo que há de bom. Então, isso é o motivo dela lutar. Se isso ainda não basta pra você, né, surgiu algumas notícias aí dos Duffer Brothers, que eles estavam dando entrevistas e tudo mais. E eles disseram que o final de Stranger Things, assim como a narrativa ali, vai ser muito semelhante ao filme O Retorno do Rei, que é o terceiro e último filme do Senhor dos Anéis. E se eu falar pra vocês que nesse filme também tem um personagem que sofre visões, que vê coisas horripilantes? No terceiro filme, a gente tem um personagem chamado Pippin, que ele sofre visões, ele vê o que o Lorde das Trevas ali quer que ele veja. Ou seja, o vilão diretamente conversa com esse Pippin e mostra coisas horríveis pra ele. Isso soa familiar pra vocês, de alguma forma? Inclusive, ele grita, ele começa a ficar desesperado, né? O Pippin, o personagem, ele fica muito afetado ali pela presença do Sauron, assim como a Nancy fica afetada pela presença do Vecna. Gente, a cena foi montada praticamente igual. O Pippin, depois ele diz que ele viu uma cidade ali do universo de Senhor dos Anéis, chamada Minas Tirith. Ele viu Minas Tirith pegando fogo, completamente destruída pelas forças do Sauron. Aí você sabe o que os personagens fazem? Eles vão até Minas Tirith para prevenir isso de acontecer. A cidade sofre um ataque das forças das trevas? Sim. Rola essa tentativa de dizimar ali o povo? Sim. Mas os inimigos conseguem? A cidade é destruída? Tudo acaba mal? Não. Simples assim, os caras conseguiram evitar. Mas ao decorrer ali da batalha, eles vão pensando, meu Deus, acho que vamos perder. Acho que todo mundo vai morrer. Rola isso também, e tem outro discurso motivacional vindo do Gandalf também. End? No, the journey doesn't end here. Então, assim, esse tipo de esquema, né, que o cinema vive fazendo é muito popular. Portanto, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer em Stranger Things. Eu acredito sim que a gente vai ver as criaturas invadindo Hawkins, que a gente vai ver aquela criatura enorme, gigante, de boca escancarada que a Nancy mencionou. Os soldados vão morrer. Vai ter um bando de figurante que vai morrer aí no meio, né? E quando eu falo figurante, é figurante mesmo. Eu não tô falando de personagem que a galera acha que é coadjuvante, mas tá no elenco principal. Não, tô falando de figurante mesmo. Só que eu descarto totalmente a ideia da família Wheeler morrer, a ideia de você, sei lá, do nada matar o Mike, matar o Will, matar, sei lá, o Lucas, uns personagens assim, não tem como, na minha cabeça isso não encaixa. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais eles vão prosseguindo com a história e algumas partes das visões irem acontecendo, os personagens vão ficar desesperados e vão precisar de motivação. Depois da motivação vem a batalha final, e eles ganham a batalha final, igualzinho o final do Retorno do Rei. Quem assistiu já sabe do que eu tô falando, inclusive eu já dei detalhes específicos sobre como é que eu acho que vai ser esse final nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, você pode conferir também. Ou seja, gente, sobre as visões da Nancy acontecerem, algumas delas podem acontecer sim, mas eu continuo acreditando até o presente momento aqui que nenhum personagem protagonista vai morrer. Não, pra mim não encaixa de forma alguma, você vai focar numa batalha épica, dá destaque ali pra todo mundo nessa batalha, porque eles não vão ter chance de escolher outra coisa além de lutar, porque eles sabem o que vai acontecer, e a quinta temporada vai ter esse desfecho de você lutar contra as forças do mal numa batalha muito épica, no maior estilo O Retorno do Rei. For Frodo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta muito de Stranger Things, mas também gosta de filmes, séries e etc. A gente faz muitas análises aqui no canal também. Confere se você é inscrito no Plantão Geek e não esquece de mandar o canal pra todo mundo que você conhece, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!